Ele não curou multidões. Não escreveu nenhuma carta do Novo Testamento. Nem foi o apóstolo mais famoso da sua época. Mas sem ele, talvez Paulo não tivesse sido aceito. Talvez João Marcos tivesse sido esquecido. Talvez a igreja em Antioquia nunca tivesse crescido como cresceu. Esse era Barnabé. Um homem que não buscava os holofotes, mas sabia iluminar os caminhos dos outros. Grandeza começa em atitudes simples. A primeira vez que ouvimos falar de Barnabé, ele faz algo silencioso, mas poderoso. Vende um campo, sua segurança, sua herança, e entrega tudo aos pés dos apóstolos. Sem exigências. Sem discursos. Só fé. E generosidade. Enquanto muitos ainda aprendiam a confiar, Barnabé já vivia como quem entendeu. No reino de Deus, o que é meu, serve para abençoar o próximo. E é aí que começa a sua influência. Ele acreditava antes de todo mundo ver. Quando Saulo, o perseguidor, se converte, ninguém acredita. A igreja teme. Os discípulos se afastam. Mas Barnabé vê diferente. Ele enxerga graça onde os outros veem ameaça. Ele toma Paulo pela mão e diz: "Esse aqui mudou. Eu vi. Eu creio." E foi por causa disso que Paulo foi aceito. Foi Barnabé que abriu a porta que ninguém queria abrir. E o que isso ensina pra gente? Que às vezes, tudo que alguém precisa, é de alguém que acredite. Ele dividia para multiplicar. Barnabé foi enviado para ensinar em Antioquia, uma cidade fervilhando de novos convertidos. Ele podia fazer tudo sozinho. Mas sabe o que ele fez? Foi buscar Paulo em Tarso. Lembra do mesmo Paulo que ele ajudou a entrar? Eles ensinam juntos. Pregam juntos. Viajam juntos. E o nome de Barnabé, que antes vinha sempre primeiro, logo começa a vir depois. Mas ele não se importa. Porque quem vive para servir, não compete, complementa. Ele dava segundas chances onde muitos davam sentença. João Marcos, primo de Barnabé, os abandonou numa viagem missionária. Paulo não perdoou. Na hora de chamar de novo, ele disse: "Não." Ele falhou. Não serve. Mas Barnabé olhou diferente. Insistiu. Brigou por ele. Tanto que acabou se separando de Paulo. Foi um racha doloroso, mas necessário. Porque Barnabé sabia. Às vezes, quem falhou ontem, pode ser quem Deus vai usar amanhã. E ele estava certo. Anos depois, o próprio Paulo escreveria: "Traga Marcos, porque ele me é útil para o ministério." Ele permaneceu até o fim, mesmo sem ser o centro. Depois da separação, Barnabé desaparece da narrativa de Atos. Mas a tradição conta que ele voltou para sua terra, Chipre. E lá, pregou até o último fôlego. Foi apedrejado. Queimado. Morto de forma brutal por causa da fé. Mas não silenciado. Porque o impacto que ele causou continuou ecoando por gerações. A fé de Barnabé era silenciosa, mas firme. Sua influência, discreta, mas profunda. Seu coração, cheio de Cristo e de espaço para os outros. Enquanto muitos queriam ser como Pedro, Paulo ou João, Barnabé só queria ser um instrumento. Ele não competia por palco. Ele era a ponte. E talvez, o mundo precise de mais gente assim. Gente que prefira levantar outros ao invés de se exibir. Que escolha servir ao invés de aparecer. Que veja o potencial, mesmo quando ninguém mais vê. Se essa palavra falou com você, compartilhe. Alguém pode estar esperando exatamente esse encorajamento hoje. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se junte à nossa comunidade. Aqui a gente conta histórias que não são só antigas. São vivas. E continuam falando com quem tem ouvidos para ouvir.